Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, gravado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, a Igreja da Comunidade. Eu sou Wellington Ribeiro e é uma alegria ter a sua companhia. Já estamos chegando no final dessa quarta temporada de 2024 e a cada semana nós estamos sendo abençoados pelo estudo da Palavra de Deus, guiados pela lição da Escola Sabatina. E ao longo dessa nossa temporada, nós estudamos temas relacionados ao Evangelho de João, uma perspectiva profunda e edificante. E hoje não vai ser diferente. Então já faz o seguinte: pega o seu guia de estudos, pega a sua Bíblia, a sua caneta para você fazer as suas anotações, dá uma pausa agora no vídeo e compartilha em todas as suas redes sociais e copia o link também no seu status e no seu story para que mais pessoas sejam abençoadas assim como você está sendo abençoado. E olha, eu quero saber de onde você está nos assistindo. Então escreve o seu nome e escreve a cidade, o país de onde você está assistindo. E também, é claro, você tem a liberdade de fazer o seu pedido de oração para que juntos estejamos orando com você diante das suas necessidades. Combinado? E, é claro, a cada semana a gente tem pessoas especiais e não poderia ser diferente no fechamento nessa nossa temporada. Tem aqui comigo dois pastores muito queridos e eu vou apenas falar o primeiro nome e deixar vocês se apresentarem, tá bom? Pastor Mateus, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Bom, como você já disse, meu nome é Mateus, eu sou pastor ali na Associação Planalto Central e esse ano nós estamos cuidando da coordenação da Novo Tempo para toda a região de Brasília e em torno. Então nós temos aí 32 mil pessoas estudando a Bíblia com a gente, online com a Novo Tempo, e eu sou responsável aí por gerir e atender todo esse povo. Que bênção, amigo. É um desafio, né, pastor? É um desafio, mas é uma bênção também, muito grande. Muitas histórias, muitos testemunhos de pessoas que têm contato com a palavra através dessa nossa ferramenta da TV Novo Tempo, né, pastor? Sim, inúmeros. Todos os anos, para a honra e glória de Deus, nós temos tido muitos testemunhos e muitos batismos também, para a honra e glória. Glória a Deus. Seja bem-vindo, tá, amigo? Muito obrigado. Pastor Salomão, seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Obrigado. É um prazer estar aqui outra vez, pela graça de Deus. E eu sou aqui o pastor da Igreja Central de Sobradinho e compreende também mais 4 igrejas. E é muito bom sentir esse clima aqui agradável de estar aqui na lição. Bom, vamos fazer uma oração? Pastor Salomão, o senhor pode orar para a gente, por favor? Querido Pai, nosso bondoso Deus, ilumina-nos ao estudarmos este guia, que o Teu nome seja exaltado através de cada palavra. Que cada mensagem aqui alcance os corações. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, vocês que estão aí nos assistindo agora, faz o seguinte: tira uma foto, você estudando a sua lição e a sua Bíblia, e posta nas suas redes sociais e marca o nosso Instagram, @AdventistasSobradinho. Nós queremos ver você estudando a sua lição e, é claro, compartilhar também nas nossas redes sociais esse momento especial. Muito bem, amigos, nós estamos agora na nossa lição número 12. O nosso guia de estudos avançou ao longo do livro de João. Quantos ensinamentos! E agora, João, de forma maravilhosa, começa a fazer o desfecho da história e do ministério de Cristo, trazendo e evocando para a gente a divindade, a messianidade de Cristo, e foi uma grande bênção. Eu quero ler o verso para memorizar, e a partir daí então eu quero já começar a ouvir os comentários de vocês, que sempre são oportunos e profundos. João capítulo 18, verso 37, diz assim: Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. E para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O tema central dessa semana vem falando sobre a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Parece que é um pouco
paradoxal isso, né? Porque a glória humana está relacionada a muitas festas, a muitas alegrias, mas aqui o evangelista ele mostra a glória como um momento de dor, um momento de sacrifício. Pastor Mateus, como é que a gente pode enxergar glória no sofrimento de Cristo, amigo? Então, eu gosto muito da maneira que a lição começou, já abrindo no próprio primeiro dia aqui. Ela já abre de uma maneira muito interessante. Eu anotei aqui no final para resumir o dia, né? Eu acho muito interessante o símbolo disso tudo. O símbolo do cristianismo ele foi evoluindo ao longo dos anos, né? Mudando aí para diferentes formas até que ele se consolidou na cruz. E hoje em dia, quando a gente vê uma cruz, geralmente nós lembramos do cristianismo e é associado de maneira mais expressiva com o cristianismo. Mas eu acho muito interessante porque a cruz, nos tempos de Cristo, ela era obviamente, claramente um símbolo de derrota. Ou seja, era um símbolo de humilhação total, morrer, morte de cruz. E nós sabemos, é a morte mais humilhante que havia. E hoje em dia ela foi tão transformada por conta de Cristo e da sua história na cruz, que ela se tornou o maior símbolo de vitória, ou seja, o maior símbolo de glória. Nós temos a cruz hoje em dia como um símbolo de glória, sendo que ela foi criada para um símbolo, para simbolizar a derrota de algo ou de alguém. E eu acho muito interessante porque isso nos mostra como Deus transforma maldição em bênção, humilhação em redenção, humilhação em glória. Em todo esse momento ele está sempre transformando. E ele tem essa capacidade de fazer isso em nós também. Maravilhoso, né, pastor Salomão? Pois é, o livro de João, ele enfatiza isso que o pastor Mateus falou. Porque do capítulo 1 ao capítulo 10, abrange 3 anos e meio da vida de Jesus Cristo. E do capítulo 11 ao capítulo 20, fala exatamente sobre esse momento de sacrifício, a cruz e a ressurreição de Cristo. Então, assim, João, ele dedica muito tempo do evangelho dele, da narrativa dele, praticamente nessas 2 últimas semanas, porque realmente envolvia muito assunto importante relacionado não somente ao ministério de Cristo, mas também à nossa salvação. E é bonito ver isso, né? Porque cada evangelista, ele coloca a sua ótica, coloca a sua personalidade ao escrever, a perspectiva. E João, ele fala assim, olha, todos esses sinais são importantes, que a gente viu ao longo do trimestre, todos são importantes. Mas agora eu quero demorar aqui um pouquinho, mostrando essas 2 últimas semanas da vida de Cristo. Como é poderoso isso, né? E logo nesse momento aí, a nossa lição ela vem falando um pouquinho sobre um momento onde Cristo tem um encontro com Pilatos, mais uma vez. No trimestre passado, a nossa lição que estudou sobre Marcos também falou um pouquinho sobre Pilatos e sobre a sua esposa, aquele momento do julgamento. E não seria diferente nessa também, porque João teve uma preocupação em colocar aqui, só que ele dá mais uma ênfase diferenciada. E Pilatos teve uma oportunidade única de conversar com Cristo. Ele fez uma pergunta interessante, né? O que é a verdade? Pergunta profunda e relevante para os nossos dias, né, queridos? Pastor Salomão, o que a gente pode aprender desse momento aí de Jesus conversando com Pilatos? Ele foi um homem privilegiado porque ele teve ali uma audiência particular também, né? Quando você falou, Wellington, do trimestre passado, inclusive eu estava aqui, né? Foi. No trimestre passado. Isso mesmo. E o tema foi ironia. A ironia. Pilatos defendendo Jesus e os sacerdotes condenando Jesus. Aqui, desculpem, aqui a gente percebe que Pilatos, ele olha para Jesus e pergunta, o que é a verdade? Mas ele não espera a resposta. Ele estava ali com a verdade presente, o Cristo Redentor ali na frente dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele não esperou a resposta. Isso muitas vezes acontece conosco hoje em dia. A gente vai orar a Deus, faz um pedido a Deus e levanta imediatamente, não espera Deus responder. Como é que a gente vai para um governador, vai para um presidente da República, um deputado, fazer um pedido? Nós queremos fazer um pedido aqui para a igreja
e aí o deputado, o líder político vai responder e a gente dá as costas e vai embora, né? Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer, por exemplo, eu conheci o Mateus quando ele era criança, né? E o Mateus agora está aí, coordenador da Novo Tempo. As coisas, eu fui contador e vi numa escada a seguinte frase: trate bem as pessoas quando estiverem subindo, porque poderá encontrá-las quando ela estiver subindo. Então o Mateus agora é meu chefe, entendeu? Era criança, é meu chefe. E a gente tem essa oportunidade de estar aqui e de repente eu vou lá na associação, vou convidar Mateus para fazer um treinamento de Novo Tempo aqui na igreja. Aí o Mateus diz assim, aí eu dou as costas e vou embora. Imagina, foi exatamente o que Pilatos fez com Jesus. Ele estava ali com a verdade e a vida e ele simplesmente ignorou, fez a pergunta e não quis ouvir a resposta. Pastor Mateus, eu tenho certeza que ao longo desses amigos da Novo Tempo, existem muitas pessoas com a mentalidade pós-moderna. E uma das ideias do pós-modernismo é exatamente que não há nada de absoluto. E a verdade não é tida como absoluta. Só que é um grande equívoco enxergar dessa forma, porque aqui Cristo ele se apresenta não como uma verdade teórica, mas Ele é a verdade. Amigo, ajuda a gente aí, como é que nós podemos nos proteger dessa mentalidade de conceitos relativos, de conceitos líquidos, para uma verdade absoluta que nós encontramos na palavra e na vida de Cristo? Bom, essa pergunta é muito boa e alguns dias atrás eu estava no Instagram interagindo com algumas pessoas e eu vou dar uma retrocedida para responder a sua pergunta. À vontade. E uma pessoa, ela perguntou o seguinte: por que na igreja nós temos tantas pessoas na mornidão, né? Que Cristo fala ali no Apocalipse, na igreja de Laodiceia, da mornidão espiritual e tudo mais, e outros lugares da Bíblia também. E essa pessoa perguntou por que nós temos tantas pessoas na mornidão. E a resposta que eu dei, eu acredito que ela introduz e ajuda a responder a sua pergunta. Eu acho muito interessante porque à medida que o tempo vai passando, a pós-modernidade vai se instaurando e o efeito do tempo também, e eu coloco mais o efeito da comodidade. Nós vivemos num país que, graças a Deus, existe ainda liberdade religiosa, ainda temos liberdade para ler a Bíblia e tudo mais, e isso vai nos dando tanta comodidade que nós paramos de ler a Bíblia com a ótica divina e começamos a colocar Deus na caixinha, do jeito que nós queremos que Ele seja. E quando, eu vou tentar formular a frase que eu respondi de novo, quando nós fazemos Deus se tornar quem nós queremos que Ele seja, nós fechamos as portas para nos tornarmos quem Ele quer que nós sejamos. Olha, eu consegui construir a frase de novo. Então, quando eu fecho as portas para que Deus transforme em quem Ele quer que eu seja, aí eu começo a fugir do ideal, fugir do originário de Deus. E quando eu fujo do originário de Deus, as coisas perdem o sentido. E aí nós entramos na casa da relatividade. E aí é o que nós vemos acontecer hoje, mas isso também acontecia na época da Bíblia. As pessoas perguntavam para Deus as perguntas com o viés delas. Assim como os fariseus, saduceus perguntaram para Deus com o viés delas, o próprio Pilatos pergunta para Deus algumas coisas com o viés que ele tinha. E aqui a lição já introduz falando, ele era o quê? Pagão. Pagão, na verdade, aqui está colocando para o cristianismo uma espécie de ateu, mas ele tinha a crença dele, ele era de outra religião, né? E eu acho muito interessante que ele faz essa pergunta e evade dela, né? E assim como outras vezes isso acontece na Bíblia, eu gosto muito daquela história de Paulo, o governador também, que ele vai falar com Paulo, e quando Paulo apresenta a verdade para ele, a justiça, o domínio próprio, fala, não, disso eu não quero ouvir agora não, depois você me fala. Pelo menos termina o diálogo, né? Pilatos só foge. E quantas vezes a gente não tem feito a mesma coisa? Quando Deus vem confrontar a gente, tirar a gente dessa caixinha que a gente vai inventando e fala, olha, essa é a verdade. Fala, não, Deus, isso aí você me fala outra hora. Então, a gente tem que refletir nisso. Quantas vezes eu não faço a mesma coisa? E é um perigo, né, amados? Quando nós entramos nesse caminho da relatividade, porque hoje o conceito é que cada um pode ter a sua própria verdade.
E olha que loucura isso, porque se a minha mente corrompida pelo pecado pode estabelecer a minha verdade, o pastor Salomão a sua, você a sua e cada um a sua, aonde o mundo vai parar desse jeito? Então, quando nós olhamos para a vida de Cristo, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, afirma, né? Ele é a verdade. Então, coloca ali pra gente um parâmetro, né? Uma baliza, os dois extremos ali que a gente pode ficar e seguir essa direção, seguir os passos dele. O problema é que Pilatos também ele ficou preso nos preconceitos dele, né? E que perigo é esse, né, pastor Salomão? Eu estar preso nos meus preconceitos diante de uma verdade apresentada pela palavra de Deus. É isso mesmo. Inclusive, alguns adoram o deus achismo. Então, eu acho que é assim. Então, foi criado naquela cultura, naquela maneira de enxergar as coisas, e aí termina ficando aí na situação de adorar o Deus eu acho. E Pilatos, diante disso, ele começa a tentar livrar a Cristo, porque ele vê que ele é inocente. Eu não vejo mal nenhum nele. Só que o que Pilatos não conseguiu enxergar é que quando os líderes religiosos entregam Jesus para ele, eles falam assim: nós não podemos matar, a nossa lei não permite, mas a de vocês permite, então nós trouxemos ele aqui para ser morto. Pilatos esquece essa fala e começa ali tentar negociar com eles, né, queridos? Pastor Mateus, que risco há da gente abrir concessões quando a gente está convicto da verdade? Só que a gente começa a fazer concessões com o diabo. E é um perigo isso, né, querido? É muito interessante o que você falou, porque a lição deixa claro que os religiosos da época, né, começaram a jogar com as regras do Império Romano para influenciar a decisão de Pilatos. E Pilatos tenta jogar de volta com as regras dele, mas não consegue, né? E ali ele faz aquele pequeno teatro que dá errado. E eu acho muito interessante isso, porque todas as vezes que nós nos colocamos no muro, como diz aquela antiga ilustração, né? Do diabo de um lado, Jesus do outro. Eu não acredito muito nisso, mas o diabo está o quê? Seguro porque o muro é dele. Quando eu ponho um pé perto da linha, ele já começa a ficar tranquilo. Porque Deus ele não quer a gente brincando para ver até onde eu consigo chegar perto do limite, que nem você falou. Ele estabelece os limites, mas ele não quer que a gente fique brincando, eu vou chegar pertinho ali da linha para ver qual é o limite que eu consigo ir. Deus quer que a gente fique no mais centralizado possível, no equilíbrio, porque quando eu começo a chegar, para eu sair é muito rápido. Pastor Salomão, eu anotei uma frase aqui, tem muito a ver com essa postura de Pilatos. Quem deve é refém da dívida. Porque Pilatos, ele, quando leva Cristo ali, primeiro ele açoita, na expectativa de que levando Cristo feridos, ensanguentados na presença da multidão, eles fossem se compadecer. E aí depois eles lançam a fala assim: olha, se tu liberar ele, você é inimigo de César. Então parece que Pilatos tinha uma dívida ali com aquele povo, e ele ficou refém. Que perigo, né, querido? Perigo terrível, porque o que é que acontece aqui? Pilatos tinha toda a possibilidade de salvar Jesus. Ele tinha possibilidade, porque ele mesmo disse: não vejo mal nenhum neste homem. Não tem nada que possa aqui ser culpado. Ele tinha nas mãos o poder, a condição para fazer o que é certo. Mas ele resolveu tomar uma decisão por causa de seus privilégios, por causa das suas... na sua hierarquia, ele tinha ali um poder. E ali, essa história traz assim uma reflexão para a minha vida, para a vida de cada um de nós, para a vida de cada pessoa que está assistindo esse podcast. Por quê? Porque às vezes a gente sabe o que é certo. A gente sabe qual é a direção, mas fazemos iguaizinhos a Pilatos. A gente prefere a honra, prefere o poder, prefere o status do que a verdade, do que aquilo que é certo. E Pilatos fez a pior escolha da vida dele. Isso aqui definiu e ainda lavou as mãos, como se nada tivesse acontecendo. Olha, a culpa é de vocês, não é minha.
E muitas vezes podemos cair nessa tentação de querer tomar as decisões escolhendo errado para que a gente possa manter aquilo que a gente tem, o status, a condição financeira e etc. E escolhemos o erro e não a verdade absoluta. Bem interessante essa sua fala, pastor, porque realmente ela traz de Pilatos para a nossa vida hoje, né, pastor Mateus? Quantas vezes as pessoas não decidem obedecer os mandamentos da lei de Deus, ou vamos colocar aqui a questão do sábado, porque eu trabalho, porque eu não tenho uma folga, porque eu não consigo uma dispensa, e tantas outras questões, né? Eu não vou ser dizimista por causa disso, eu não vou fazer aquilo. Então assim, nós sempre vamos encontrar um argumento para não fazer. Só que a gente olha aqui a história de Pilatos, que é um perigo quando nós temos a consciência da verdade e não decidimos pela verdade, né, amigo? Eu acredito que é muito real aquela frase de que nós vamos ser responsabilizados pelas oportunidades que nós perdemos também. Então, se eu tenho a verdade, eu gosto sempre de falar quando eu prego sobre a volta de Jesus. Se eu tenho a verdade, se eu sei que Jesus vai voltar, por que o meu vizinho não sabe? Por que o meu colega da faculdade não sabe? Por que o meu colega de escola não sabe? E eu não estou falando assim, porque nós vivemos num país cristão, querendo ou não, todo mundo sabe mais ou menos o que os cristãos pregam, apesar de aparecer cada vez mais gente que não conhece nem o que diz na Bíblia. Mas por que aquela pessoa não sabe que eu creio em Jesus? Por que a minha vida não está mostrando que eu creio em Jesus? E se Ele é a verdade, a minha vida vai mostrar que eu creio na verdade, que eu vivo de acordo com a verdade. E aí é o momento que nós temos que parar e fazer o que a Bíblia sempre nos pede, um autoexame. Como é que está a minha vida? Como é que eu tenho vivido? Será que os outros têm visto Deus em mim? Será que eu tenho sido um cristão, um pequeno Cristo? Verdade. E aí Pilatos, ele faz ali, manda escrever uma frase em latim, grego e hebraico para poder colocar sobre a cruz onde Cristo foi pregado. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esta frase, embora tenha um tom irônico, mas na verdade ela é uma pregação silenciosa, né? Não apenas para todos aqueles que estavam ali, mas também para os líderes religiosos que queriam e realmente conseguiram consumar a trama contra Cristo, né, pastor Salomão? Os judeus, eles não queriam essa frase, porque eles não consideravam Jesus o rei deles. Pilatos, ele obrigou a colocar essa frase. Ele disse, vai colocar essa frase aí. É a frase, o rei deles. Aí o que acontece? Quem realmente mandou colocar aquela frase ali, quem foi o arquiteto, o criador da frase, foi Deus. Foi o Todo-Poderoso. Ele estava dizendo ali que Jesus era o rei dos judeus e era o rei, inclusive, de Pilatos também. A loucura dos judeus nessa época, ela chegou a ser tão grande que eles preferiam se submeter ao poder de César, ao domínio de César, do que ao rei prometido, né, pastor Mateus? Como o inimigo pode cegar o entendimento quando as pessoas fecham a porta à mensagem, ao evangelho, né, querido? Isso é muito importante de ser ressaltado, porque muitas vezes nós temos trocado o fácil pelo difícil momentaneamente. Ou quer dizer, ao contrário, né? O difícil pelo fácil momentaneamente. Nós queremos o caminho fácil, a resolução fácil, a solução fácil naquele momento, e nós acabamos fugindo de perto de Deus para ir para o caminho largo, né? Como a Bíblia diz, como a gente sabe muito bem. E acabamos fugindo do caminho estreito. E aí, na hora que a salvação vier, a gente está muito longe para chegar perto da porta. E tem um momento aqui do Calvário ali, onde Jesus diz assim, está consumado. Que frase poderosa, né, amados? Pastor, essa frase é cheia de significados. Fala pra gente um pouquinho do que Cristo está exprimindo ali naquele momento. Tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega que expressa está cumprido, está consumado, está feito. E um significado assim poderoso é o preço está pago.
Adão e Eva transgrediram a lei de Deus. E a lei foi quebrada. E Deus disse assim: se quebrar a lei, se desobedecer, morre. E quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para restaurar essa lei, para mostrar para o primeiro Adão que ele poderia ter vencido. Jesus veio mostrar para Eva que Eva poderia ter vencido, os primeiros seres criados. Aí quando Jesus vem e cumpre a lei, obedece a lei em todos os seus aspectos, ele não cometeu erro, não cometeu pecado, não transgrediu a lei, mostrando que essa lei poderia ser obedecida e que Deus é justo. Aí quando ele está na cruz do Calvário, de braços abertos, ele diz: tetelestai, está cumprido, paguei o preço, a dívida foi paga, vocês não têm mais essa dívida, porque eu ofereci agora com o preço do meu próprio sangue a salvação. Tetelestai. Lindo demais, né? Pastor Mateus, aqui nesse momento, eu imagino também Cristo cumprindo aquela profecia pronunciada lá no Éden, né? Onde pisaria ali a cabeça da serpente, né, amado? Eu vejo Cristo nesse momento dando um brado. É claro que ele estava sofrendo, mas acredito que internamente também havia muita alegria por ter cumprido o plano, né, amigo? Sim, eu amo essa parte da Bíblia porque ela é toda conectada, né? Você não tem como enxergar o Novo Testamento sem o Antigo, você não tem como enxergar Apocalipse sem Gênesis. E quando nós olhamos para tudo, Jesus estava sempre com foco na sua missão. Ele estava sempre com foco em cumprir a missão. E desde o início, desde Gênesis, quando a terra foi criada e o ser humano se corrompeu, Deus estava com foco em cumprir essa missão. Cristo veio na terra com foco em cumprir essa missão. E eu imagino, apesar de todo o sofrimento acumulado nele naquele momento, o alívio que ele sentiu em falar: está consumado. O mal está vencido, a guerra acabou. Não tem mais como. O diabo pode fazer o que ele quiser, espernear o quanto ele quiser, a guerra está terminada. Eu até anotei aqui uma frase dentro desse pensamento que você colocou aí, assim, que a partir desse momento, Cristo não corria mais o risco. Exato. Porque consumou, terminou, foi o ponto final. E dentro desse pensamento, pastor Mateus, eu até coloquei uma frase aqui também na minha lição, falando que nesse momento, Cristo não corria mais o risco, porque ele era humano aqui também. Só que quando ele brada, está consumado, Satanás não tinha mais nenhuma chance de vitória. Cristo é o vencedor. Glória a Deus por isso, Amém. né? Glória a Deus. E amados, depois desse momento, nós temos aqui nosso guia de estudo, onde fala sobre a ressurreição de Cristo. E tem muitas coisas interessantes aqui. Uma delas que me chama a atenção é que não houve tempo hábil para preparar o sepultamento. Então foi ali meio que às pressas, né? José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, eles se ajuntaram e compraram ali, levaram Cristo e colocaram no túmulo. E essa pressa, assim, eu quero conversar sobre isso com vocês aqui, é porque era sexta-feira e estava iniciando o sábado. Então até aqui na morte a gente olha Cristo validando o sábado. Pastor Salomão, o sábado não foi abolido, amado. Ainda está em vigor. A gente olha os discípulos, olha o próprio Cristo também, mesmo em seu repouso da morte, guardando o sábado. São 10 mandamentos, né? A lei de Deus compreende os 10 mandamentos e o sábado está incluso. Se a gente for construir uma casa bloco a bloco, e é assim que constrói, não dá para colocar o primeiro, segundo, terceiro bloco e deixar o quarto bloco vazio, tirar ele, e a partir dali o quinto bloco no ar. Aqui está dizendo que tinha várias mulheres que, quando Cristo morreu, elas iam ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Isso era uma tradição e fortíssima, porque significava ali a presença do Espírito Santo para aqueles que estavam ali envolvidos nesse processo, e também era como se fosse
um formol de hoje para poder estar ali preservando mais o corpo. Era um método que eles usavam. E Maria, a outra Maria, né? Maria, mãe de Jesus, a outra Maria, Salomé, elas foram ao sepulcro, elas iam para o sepulcro para preparar esses aromas, levar, mas elas não foram. A Bíblia diz que descansaram no sábado, segundo o mandamento. Entre elas estava Maria, mãe de Jesus. Imagine Jesus abolir o sábado e não dizer nada para a mãe dele. Muita falta de respeito, né? Falta de respeito. Que é isso? Deixar Maria iludida e todos os discípulos iludidos? Não. Ele descansou no sábado conforme o mandamento. E elas foram no primeiro dia da semana, domingo, no primeiro dia da semana, de madrugada, levando os aromas que haviam preparado. Quer dizer, prepararam na sexta-feira, no sábado não fizeram nenhum desse trabalho e no domingo elas foram. Provando aí, mais uma vez, que o sábado é o dia do Senhor e jamais foi abolido. Por isso que ele começa com a palavra lembra-te, para que não esqueçamos. E nessa manhã de domingo, elas vão ao sepulcro, mas ele está vazio, pastor Mateus. Graças a Deus ele está vazio, graças a Deus. Eu acho muito interessante esse fato de eles encontrarem vazio, né? Eu fico imaginando, e eu gosto sempre de fazer esse exercício quando eu falo com os outros e para mim mesmo, na minha reflexão pessoal na Bíblia. Se eu tivesse lá, se eu fosse integrante desse grupo, chegando, quais seriam os milhares de pensamentos na mente? Porque como a pedra se abriu? Cadê os guardas que aqui estavam? Cadê o corpo? Será que ele foi roubado? Será que ele realmente ressuscitou? Como que tudo isso aconteceu? Porque nós somos seres humanos e apesar de terem se passado aí mais de 2000 anos, o ser humano continua sendo curioso. Como que essas coisas aconteceram? Por que o corpo de Cristo não está lá? E é muito bonito porque Deus ele deixa indícios claros para que eles não tivessem dúvida de que talvez o corpo pudesse ter sido roubado ou talvez algo pudesse ter acontecido diferente do que ele havia falado. Ele deixa claros indícios de que ele ressuscitou. A narrativa aqui é tão interessante que João ele fala que ele, Pedro e outros foram e João sai correndo na frente, né? Ele chega no túmulo, olha realmente que está vazio, mas ele não tem coragem de entrar. Aí, quem sabe ele para ali descansando porque ele saiu correndo na frente. Aí Pedro entra e olha ali que realmente está vazio, mas tem um detalhe, eles olham um lenço que cobria dobrado. E isso trazia também uma informação importante, né, pastor Salomão? Interessante. Olha, Wellington e pastor Mateus, imagine os ladrões entrando para roubar um corpo. Geralmente, ladrões de sepulcros, eles vão para roubar coisas valiosas. O que é que tinha de valioso ali? Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada. Mas eles vão lá para roubar e ladrão tem que ter pressa. Tem que roubar rapidamente, senão pode ser pego. Aí eles vão lá e de repente o que é que eles fazem? Roubam o corpo, mas pega o lenço de Jesus Cristo ali, dobra direitinho, coloca ali, não tem a mínima condição. O túmulo estava vazio porque Jesus ressuscitou. E os próprios discípulos não iam fazer gol contra, vamos dizer assim, porque a Bíblia é escrita por quem? Por homens inspirados por Deus. Aí tem aqui João escrevendo esse livro que nós estamos estudando, nesse guia. Aí João narra que eles ficaram em dúvida se haviam roubado o corpo de Jesus. Alguns dizem que os discípulos roubaram. Agora veja se eles iam fazer esse gol contra, né? Não, roubaram o corpo. Não, se eles estavam querendo afirmar uma coisa, se era a ressurreição, por que eles iam afirmar, né? Ou duvidar onde está o corpo? Aí vem Maria Madalena, chega lá no túmulo e diz: roubaram o corpo, onde está meu mestre? Olha, isso é inadmissível, um ser humano começar a pensar
que esse corpo foi roubado? Porque as provas são muito válidas de que Jesus ressuscitou. Fala, amigo. Tem duas pequenas lições que eu acredito que a gente não podia terminar essa parte sem deixar fora. São curtas e rápidas, mas eu sempre gosto de refletir nesses detalhes. Primeiro, até na morte e na ressurreição, Deus deixa uma lição de organização. Porque se o túmulo não tivesse organizado, o primeiro pensamento teria sido: o corpo foi roubado. Ou seja, nós como igreja adventista cremos muito nesse princípio de ordem e organização, e Deus até na sua morte deixa um princípio de organização. Essa é a primeira lição rápida. A segunda é, com perspectiva nesse roubo, como o pastor Salomão falou, se um ladrão tivesse entrado, ele teria roubado o quê? Joias, algo precioso na perspectiva humana. Mas o que sumiu foi precioso na perspectiva divina. Não foi roubado, mas o que sumiu é precioso na perspectiva divina. Tanto que quando os discípulos chegam, a primeira preocupação não é joias, não é o que tinha, se foi roubado joias ou não. A primeira preocupação é, e o corpo? Será que o corpo foi roubado? Porque se Cristo tivesse sido enterrado com baús de ouro, eu creio que eles chegariam lá e perguntariam a mesma coisa, e o corpo? Porque a ressurreição de Cristo é muito mais preciosa do que qualquer joia terrena. E ali estava aquele que afirmou: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o que sou, antes de Abraão eu sou. Então assim, o túmulo não poderia contê-lo de forma alguma, né, amigos? De forma em alguma. Hipótese alguma. O túmulo estava realmente vazio e ele se apresentou a muitas testemunhas. Hoje, para se julgar uma situação, quantas testemunhas precisam? 2 testemunhas. Não vale a palavra de um para o outro, mas valem 2 testemunhas. E Jesus ressuscitou e muitas testemunhas tiveram aí evidência disso, estando cara a cara com ele, vendo e hoje narrando para todos nós. Olha quantas pessoas viram Jesus Cristo. As primeiras 3, a gente sabe aí, né, que Maria, Pedro, João, mas muitas outras testemunharam isso aí também. Amigos, tem um negócio interessante nessa história, que Maria vai primeiro, junto com as outras, né? Olha que está vazio, volta, dá um recado. Pedro e os outros vão, olham e saem. Aí depois Maria volta ao túmulo. Tem coisa que a gente vê e não acredita, tem que ver 2 vezes para a mente processar e falar assim: realmente o túmulo está vazio. E ela voltou. E ela está ali e começa a chorar. Pastor Mateus, as lágrimas dela impedem dela discernir quem está ao lado dela conversando, querendo trazer o alento, né, amigo? Isso é tão poderoso que eu acredito que isso serve até de conforto quando nós perdemos alguém. Porque Cristo, ele tenta dar maravilhosas lições ao longo de todo o tempo. E ele, nesse momento, também dá uma lição de quando nós perdemos. Às vezes as nossas lágrimas de sofrimento, não que elas não sejam úteis, não sejam boas, mas elas são tantas que elas ofuscam a mensagem divina naquela perca. Perder alguém sempre é difícil. Maria se apegou a Cristo e esteve perto dele o ministério inteiro. E ele fala: olha, tudo tem um propósito, tudo tem seu tempo determinado. Até a minha morte faz parte da minha vitória. Ou seja, muitas vezes quando a gente perde alguém e aí a gente sofre, Deus está falando: até esse momento de sofrimento faz parte da minha vitória, quando eu vou voltar e trazer essas pessoas de volta. Então eu acredito que essa é uma lição dupla, para que a gente também possa olhar na morte, na dor e no sofrimento, entender que Cristo tem um plano, e esse plano ele vai muito além da nossa vida aqui na Terra. Quando Jesus chama Maria pelo nome, pastor Salomão, ela desperta para quem realmente era, e ela, quem sabe, vai ali querer dar um abraço, e ele: calma, que ainda não me apresentei ao meu pai. Só que ao mesmo tempo que ele dá esse conforto, ele também dá uma missão para ela: vai e anuncia a eles aquilo que você viu. A gente vê aqui que há um aspecto do conforto, da restauração, mas junto com uma missão. E aí então Maria vai falar para os outros e Jesus vai se apresentar ao Pai, né, querido? Jesus, essa cena para mim é uma das mais emocionantes da Bíblia. Quando Maria vai na alegria para abraçar Jesus, aí Jesus diz: não me toques,
porque ainda não fui ter com meu Pai. Vai aos discípulos e diga que eu ressuscitei. Ele deixa o céu esperando, os anjos, o Pai, o Espírito Santo, para poder dar um recado, para consolar os discípulos e para dizer, olha, eu avisei para vocês que eu ressuscitaria, estou aqui, estou ressuscitado. Mas aconteceu algo que nos dá uma reflexão. O que é? É que os discípulos não acreditaram. Tantas vezes Jesus Cristo falou que ele iria morrer, passar pela cruz, serei levantado. E os discípulos não acreditaram. Eles não acreditaram primeiro que Jesus Cristo morreria. Eles achavam que seria o rei de Roma, seria o rei do mundo, o imperador de todo o universo ali, naquele momento. Ele era exatamente isso, mas não da maneira que eles estavam pensando. Não era guerra, era paz, era esperança. E aí ele dá todas as informações. Ele deu todas as perguntas da prova no primeiro dia, para que no final os discípulos tirassem 10. Só que Jesus morreu, ressuscitou e os discípulos duvidaram. A pergunta é, isso acontece com a gente também? A gente tem provas aqui, a gente tem a Bíblia Sagrada, tem tudo aqui nos dizendo quais são as perguntas da prova. E a gente, muitas vezes, e na maioria das vezes, faz como os discípulos fizeram. Não acreditam, não creem, não têm esperança. E Deus está dando para a gente essa esperança. Diga, creia, meu filho, acredite, vai acontecer. A volta de Cristo está aí. E às vezes a gente fica, que é isso? Cristo está demorando, Cristo vai voltar mesmo. Por quê? Porque nós somos pessoas falhas e fracas, mas precisamos confiar em Deus. Amigos, o nosso tempo já avançou e eu quero pedir a vocês para fazer as considerações finais. Pastor Mateus, qual é o seu recado para a gente? Eu quero aproveitar e puxar o gancho do pastor Salomão, aproveitar essa sabedoria toda. E eu acho muito interessante isso que você falou, pastor. Eu só quero complementar, eu acredito que isso é um último recado. Quantas vezes a gente não está com um pé no que Jesus está falando e outro pé lá fora, né? Ou seja, os discípulos estavam, você vai morrer, vai ressuscitar, legal. Mas será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Apesar de eles crerem, conviverem, viveram 3 anos grudados em Cristo. Será que vai mesmo? Até que aconteça, eles estão sempre postergando. Então vamos ver se vai acontecer. E Deus, ele dá esse mesmo aviso para a gente. Não fica postergando. Porque com a minha volta não vai ter a mesma chance que os discípulos tiveram. Eles tiveram a chance de ver Cristo ressuscitado e crer. Nós não. Nós sabemos que quando Cristo voltar, aí já era. Não tem essa segunda prova, essa prova substitutiva. É ou não é? Ou você acredita que ele vai voltar, ou você não acredita. Então nós precisamos estar preparados para tirar esse 10 na prova. Pastor Salomão. Eu gostaria de tirar dessa lição, desse guia aqui, uma lição para a nossa vida. Pilatos, ele desejava libertar Jesus. Ele queria libertar Jesus, mas ele não renunciou ao seu cargo, à sua função, ao seu status, à sua honra. Ele trocou tudo isso por fazer uma coisa completamente errada. Sacrificar o Salvador do mundo. Ele resolveu renunciar ao Senhor do universo, ao Rei dele, ao Rei de todos nós, aquele que dá vida e esperança. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pilatos renunciou a tudo isso. E eu falo para cada pessoa que estiver assistindo, ouvindo, que não renuncie à verdade. Renuncie a qualquer coisa e preencha a sua vida com Jesus Cristo. Amém. Amigos, muito obrigado. A você que nos assiste, nós queremos agradecer a sua companhia. E lembre-se,
Assim como esse material foi uma bênção para você, nós queremos que você compartilhe ele com outras pessoas. E na próxima semana, o nosso guia de estudos estará na última lição, na última semana do ano. E é claro, você precisa estar conosco. Que Deus continue abençoando você e a sua vida e a sua família. Pastor Mateus, ore para nós, por favor, amigo. Vamos orar. Querido Deus, está nos céus, Pai, muito obrigado pela oportunidade de termos essa Bíblia e esse guia de estudos para poder estudarmos cada vez mais, nos aprofundando na Tua palavra e na Tua verdade. Assim como foi falado aqui de tantas lições, nos ajude a aprender com Pilatos, com Jesus, com Maria, com os discípulos e todas as suas reações para que nós possamos talvez fazer diferente do que não foi o melhor e fazer igual aos que acertaram. Que o Senhor nos ajude a tirar 10 nessa prova final e estar prontos para o Teu retorno. Não duvidar da verdade, mas seguir ela até o fim, pois Tu é a verdade. Fica conosco, com cada um daqueles que estão nos assistindo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!